Joia, muito obrigado, professor. Muito obrigado aí, professor Marcos também, professor Eric, todos. É um prazer aqui estar conversando entre amigos, igual o Horta falou. É realmente uma honra, é um privilégio poder falar com o pessoal da minha querida escola, né? A Unifei sempre tem aquele lugar especial no coração, né? Toda vez que a gente encontra alguém de Itajubá, que formou em Itajubá, a gente já tem aquele vínculo, né? Um laço de amizade, né? Acho que todo mundo passa ali por aqueles 5 anos de luta, de estudando, né? O desafio, né? Matérias difíceis, mas o tempo de república, um tempo muito bom. Então, eu arrisco a dizer que é o melhor tempo da nossa vida, né? A gente não tem muita responsabilidade, está ali só estudando, né? Muito bom. Eu preparei uns slides aqui, de repente até tem um pouco de slide demais, mas a gente pula para fazer mais rápido. Vamos lá, acho que é uma das coisas que a gente mais fala hoje em dia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim. Sim? Ok, perfeito. Bom, o tema, né, que o professor Marx colocou, a transição energética, é muito vasto, né? Eu nem me arriscaria a cobrir isso, mas eu vou tentar falar um pouco do hidrogênio, que é uma área que eu olhei mais aqui no Canadá, então compartilhar um pouco de informação, se vocês desculpem, não é um... Eu sei que tem muito estudante de mestrado e doutorado, né? Eu vou falar de uma maneira bem simples, né? Sem entrar muito em detalhe. Vocês desculpem aí as generalizações que eu vou fazer e deixar o negócio um pouco mais simples, mas é só para dar uma ideia do contexto canadense do que está acontecendo agora. Então, vocês fiquem à vontade para interromper aí. Eu vou tentar ser breve, mas o que eu queria falar aqui, um pouco da história pessoal, né? Falar da experiência da EFEI, da Unifei, né? Para mim continua a EFEI na cabeça, mas da Unifei, e falar um pouco do hidrogênio, o upstream, midstream, downstream, como isso poderia começar aqui no Canadá, se é real, e as consequências. Eu estou usando a camisa do Canadá aqui hoje, porque ontem foi o dia do Canadá, então nós estamos na semana aqui comemorando a pátria, né? Então, tô no clima hoje. Ontem foi feriado e eu tirei o dia de folga hoje aqui, então estou aqui em casa falando com vocês. Mas isso aqui tentei fazer um gráfico aqui, um pouco da história, né? Um slide meio busy aí, mas enfim. A EFEI fundada em Unifei, né? Fundada em 1913, né? A Schlumberger foi fundada em 1926 na França. E eu nasci em 1980, estou aqui, né? Tentei fazer um timeline aí de nós, né? E em 1981, deixa eu tirar isso aqui, está me atrapalhando um pouquinho isso aqui. Em 1981, a Schlumberger comprou a planta, a fábrica de transformadores que tem aí, que pertencia a Baltô nessa época. Então, a Schlumberger comprou essa fábrica de transformadores. Em 1983, os primeiros alunos da Unifei, engenheiros eletricistas, né, foram contratados para trabalhar nessa fábrica em Itajubá. Então, aí começou a história da Unifei e a Schlumberger. Né? Então, em 1998, eu entrei na Unifei. Eu coloquei alguns turning points aqui na minha história, mas eu acho que um dos primeiros turning points que eu tive, assim, de como aluno, né, foi uma matéria na época que eu estudava aí na Unifei. As matérias eram anuais, e tinha uma matéria para engenharia ambiental que chamava Mecânica dos Sólidos, que é uma combinação de estática e resistência dos materiais, basicamente. E para mim aquela matéria foi um desafio assim, enorme. Eu via o professor Labegalini, eu acho que ele já até aposentou, mas eu me lembro com muito carinho dele, um professor fantástico. Mas assim, eu via a luz, ele enchia aquelas equações, assim, eu falava, eu nunca vou entender essa matéria, né? E foi uma luta, assim, para
assim, eu não sei, eu tinha como um bloqueio, aquilo me impactava de uma maneira, eu falava, eu nunca vou conseguir, até o momento que eu sentei e comecei a estudar e comecei a entender e comecei a gostar, e aquilo, acho que a engenharia começou a crescer, assim, dentro de mim, foi um turning point mesmo, assim, e dali em diante, né, mecânica dos fluidos, né, um pouco de termodinâmica aí do Horta, né, obviamente eu não tive o privilégio de ser aluno do Horta, porque eu entrei na Unifei em 1998, que foi o ano que o Horta foi para a NP, né? Então, eu formei em 2002, o Horta continuava lá na NP. Mas, enfim, obviamente ele é muito conhecido e querido aí na escola. Em 2000, eu fiz um estágio na usina de Angra, nas usinas nucleares lá de Angra, né, no laboratório de monitoramento ambiental, que monitora a radiação no ar, no mar e na terra. Basicamente, é isso que o laboratório faz. Mas foi um turning point também, porque tinha muita gente formada em Itajubá que estava lá na usina de Angra. Inclusive, o gerente geral da usina de Angra era de Itajubá, né? A gente foi no escritório dele, uma pessoa super simpática, e eu falei, nossa, que oportunidade que eu tenho aqui, e aquilo, né, deu um clique, assim, vão aproveitar essas oportunidades, né? Em 2002 eu formei e entrei para o Schlumberger. Então, como o Horta falou, né, eu trabalhei em 2003, de Itajubá eu fui contratado para trabalhar no México, né? E depois eu fiquei de 2003 a 2006 no México, fui para os Estados Unidos. De 2006 a 2009 nos Estados Unidos, fui transferido para o Brasil. 2012 fui transferido para a Venezuela. 2015 fui transferido para o Canadá. Durante a minha vida profissional, eu também tive um outro turning point, quando eu mudei da área técnica, operacional, para a área comercial. Foi assim um momento assim que eu me achei ali, uma área que eu gostei muito, e eu até hoje atuo nessa área, né? Então, são alguns pontos assim que parece que fazem uma diferença na história. E eu vejo assim que o pessoal da Unifei tem muita gente na área comercial, técnico comercial, né? Eu percebo que, eu não sei se é o nosso tempo de república, que a gente aprende a conviver com as pessoas, com ideias diferentes da gente, aprendizado de relação pessoal, enfim. Muita gente da Unifei está na área comercial hoje em dia, né? Técnico comercial, né? Então, pensei de falar um pouco sobre essa história pessoal aqui. Mas o que eu estava pensando de falar para vocês hoje é um pouco do hidrogênio aqui no Canadá. O Canadá tem muito potencial. Então, só um básico aqui, rapidinho, para a gente se colocar no mesmo patamar aqui, né? Como vocês sabem, o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, né? Nós nunca vamos não ter hidrogênio, né? Só que o problema é que o hidrogênio não existe numa forma dele sozinho, né? Ele tem que ser separado de outros elementos. Quando o hidrogênio na forma de gás é separado, ele é altamente inflamável e ele não emite gás de efeito estufa quando ele é queimado, né? Então, basicamente, ele é um energy carrier, né? Ele leva energia. Então, onde ele poderia ser usado? Ele pode, aqui no Canadá, que faz muito frio, né? Ele pode ser usado para esquentar espaços, né? Ou nos processos industriais como fonte de calor. Ele também pode ser combinado com diesel, né? Para ser utilizado em motores que funcionam com diesel e hidrogênio, e ele pode ser utilizado para gerar energia, quando ele é queimado numa turbina a gás, ou então numa célula de combustível. Também pode ser usado para mover veículos elétricos, quando esses combustíveis, quando esses veículos têm célula de combustível, né? E aqui eu coloquei entre parênteses os veículos pesados, porque o veículo elétrico, como ele usa bateria, o peso da bateria torna um veículo pesado, um caminhão, alguma coisa assim, inviável, porque a carga que o caminhão poderia carregar
diminui muito por conta do peso das baterias, né? Aqui no Canadá existe um agravante do frio, né? As baterias elas têm uma eficiência menor quando esfria muito, né? Então, além de que muita gente não tem garagem, né, para você guardar seu carro. Então, um veículo elétrico funciona muito bem, e assim, para curtas distâncias, né? Mas para longas distâncias é difícil, e você precisa carregar o veículo, né? Então não dá para você passar uma tomada de eletricidade na calçada quando você para o seu veículo na rua, né? Então, teoricamente, você tem que parar ele numa garagem para carregar. Além disso, o hidrogênio pode ser usado para tocar avião, trem, barcos, veículos de mineração, né? E também pode ser usado com energia renovável, por exemplo, esses moinhos de vento e energia solar, que você está sujeito às variações de quando não tem vento, quando está escuro, né? Que não tem energia. Aquela energia que você não usa quando está disponível, né? Você guarda ela na forma de hidrogênio, e depois, quando você precisar, quando está escuro, não tem vento, você tira o hidrogênio para gerar energia. Então, aqui alguns exemplos, né? Uma foto aí da Anglo American, essa Ballard é uma empresa que fabrica célula de combustível, uma empresa canadense que está na Colômbia Britânica. Então, eles estão trabalhando com a Anglo American com os caminhões de mineração. Essa foto aqui são os caminhões de hidrogênio que já estão funcionando, da Hyundai, né, que já estão vendidos na Suíça, se utiliza muito esse tipo de caminhão. Essa linha de trem é um trem fabricado pela Alstom, uma empresa francesa, é um trem que funciona com hidrogênio na Alemanha. E aqui a Airbus também está falando sobre utilizar o hidrogênio, né, para os aviões deles. Então, uma coisa que eu queria mostrar aqui rapidamente são as emissões globais de CO2, né? A indústria em si, ela contribui com 36%, mais ou menos, né, aproximadamente, 36% das emissões de CO2 no mundo vem da indústria, né? E se você focar na indústria, a emissão da indústria em si, a indústria de aço, ela emite 25% dos 36%, né? E a indústria de cimento, ela emite 19% desses 36%. Então, essas duas indústrias estão focando muito em outras alternativas para diminuir a pegada de carbono que eles têm, né? Então, a gente vê aí já empresas de aço, por exemplo, como a ThyssenKrupp, né? Empresa alemã, já com algumas alternativas para alto forno, a ArcelorMittal também, a Tenaris, né, com algumas iniciativas para substituir combustível fóssil, né? E a Heidelberg Cement, que é uma empresa de cimento, obviamente, também já com algumas alternativas para usar outros tipos de combustível, né? Então, rapidamente, acho que vocês sabem, obviamente, vocês estão familiarizados com isso, né? Uma forma de gerar hidrogênio é você gasificar o carvão, basicamente. Ou, se não, fazer uma reforma do metano, né? Quando você faz esse tipo de geração de hidrogênio e você não captura o CO2 emitido, o hidrogênio ele recebe a cor cinza, né? Se você capturar o CO2 emitido, então ele recebe a cor azul, né, que seria o hidrogênio azul. Então, seria 5% de 11 toneladas de CO2 por tonelada de hidrogênio. E também você pode gerar o hidrogênio fazendo eletrólise da água, e nesse caso, se você usar eletricidade a partir de energia solar ou do vento, né, eólica, ou hidrelétrica, né, ou energia nuclear, aí é considerado sem emissão. Então, seria o hidrogênio verde. Então, por que o Canadá? Né, olhando, o Canadá tem muito recurso natural, né? Tem plantas hidroelétricas muito grandes, energia nuclear também, além de que aqui no oeste canadense, onde eu estou, tem muita disponibilidade de gás natural. E existe uma indústria
de energia muito grande desenvolvida no Canadá. Além disso, o Canadá, né, é abençoado com muita água, né? Então, para o processo de eletrólises, é um país que tem o recurso de água para poder fazer, né? Então, vamos ler um pouquinho sobre os números, né? A província que eu estou aqui chama Alberta, né? Então, o que a gente recebe pela nossa energia quando a gente vende aqui, no gás, a gente tem recebido entre 1 a 3 dólares por gigajoule, e o óleo entre 4 a 3 dólares por gigajoule, né? Se a gente vender o hidrogênio, como é comercializado hoje, a gente está falando entre 15 a 20 dólares por gigajoule. Então, é uma receita muito maior em comparação à energia que a gente tem hoje aqui, né? E os custos, né? Como são os custos para isso? Então, isso aqui é um estudo japonês de 2018, que eles avaliaram vários países ao redor do Oceano Pacífico, né? E o Canadá ficou como a energia mais barata, ou seja, o custo mais baixo para gerar o hidrogênio verde. Tá? Então, as províncias do Quebec e Manitoba, que têm grandes hidrelétricas, teriam potencial, entre esses países aqui, que foram avaliados, seria o país que teria o menor custo para a geração de hidrogênio verde. E o Canadá seria o segundo, o país, o segundo custo, né, mais baixo de todos esses países para gerar o hidrogênio azul, né? Só perdendo aqui para a Rússia, né? Mas o Canadá ficaria aqui. E uma coisa interessante de mencionar é que o diesel, quando ele é vendido no wholesale, né? Seria um atacado, digamos assim, né? Você estaria basicamente gerando o hidrogênio azul na metade do preço do diesel quando é vendido atacado, ou na bomba, quando ele é vendido para o usuário final, né, que mais ou menos 30 dólares aqui por gigajoule, você está falando de 1/3 desse preço. Então, em relação ao diesel, você tem competitividade para substituir o diesel com o hidrogênio. Aí a grande pergunta é, mas e o gás natural, né, que é mais barato? Seria competitivo? Então, uma coisa que a gente tem que falar aqui é a questão da taxa de carbono, né? Hoje, aqui no Canadá, existe uma taxa de carbono que todo emissor tem que pagar 40 dólares de imposto por tonelada de carbono emitido. Então, e o governo federal está com um plano de aumentar esse preço da emissão, né, do imposto, até 170 dólares canadenses em 2030. Então, qual o efeito disso? Né? Se você começar a misturar hidrogênio com gás natural, né, para vender, o custo, a diferença de preço do gás natural para o hidrogênio, ele tende a diminuir. Não porque o gás natural vai ficar mais barato, né? Digo, não porque o hidrogênio vai ficar mais barato, mas porque o gás natural vai ficar mais caro. Entende? Então, é como se o preço do gás natural, ele artificialmente, por conta do imposto, vai ficando mais caro e competitivo com o hidrogênio. Então, a diferença vai ficando cada vez menor. Então, fora isso, o governo federal ele está com um plano de incentivo para as empresas que conseguem reduzir a emissão de CO2. Lógico, tem um monte de regra, né? E, obviamente, para você se classificar nessa redução. Mas para cada tonelada que você reduz, você pode vender esse crédito, digamos assim, no mercado a 200 dólares por tonelada, ok? E o governo de BC, por exemplo, da Colômbia Britânica, ele tem um programa similar, né, que está vendendo a 300 dólares a tonelada de CO2. Então, são incentivos para as empresas que conseguem reduzir a sua emissão, eles vão poder vender
esse crédito de carbono no mercado. A província de Alberta, onde eu estou, também tem um programa de $40 por tonelada. Então, esses incentivos vão também diminuir o custo, né, ou seja, faz um offset do custo elevado do hidrogênio, como você tem esse crédito que você pode vender, né? Outra coisa que pode ser feita também é vender o CO2 para você injetar nas formações de petróleo, né? Seria como é que fala? O EOR, né? Que é o Enhanced Oil Recovery. Você injeta CO2 no campo e com isso você consegue produzir mais óleo. Então as empresas de petróleo também poderiam comprar o CO2, né, a $20 a tonelada hoje em dia. Então seria outra alternativa para você ter um offset desses custos, né? Então eu dividi aí o upstream, midstream e downstream. Talvez eu vou passar um pouco mais rápido aqui, mas o Canadá hoje em dia ele produz 3 megatons, né, de hidrogênio por ano. A maioria do hidrogênio produzido, ele é o cinza, e ele é usado para a produção de fertilizante nas refinarias e também para fazer o cracking, né, para você quebrar o betume, né, dos oil sands aqui no Canadá, que é produzido basicamente com mineração, um óleo muito pesado. Então, para você quebrar as moléculas, você usa o hidrogênio para fluir melhor, quebrar, ficar um fluido mais fácil de ser transportado, né? Então, hoje, as empresas que produzem são empresas de gás industrial, né? Air Products, Air Liquide, né? E química, por exemplo, a Nutrien, que é uma empresa de fertilizante muito grande, uma das maiores do mundo, é uma também que produz hidrogênio hoje em dia. Então, o foco daqui para frente seria o hidrogênio azul e o hidrogênio verde, né, que estão as principais empresas produtoras de gás natural hoje em dia aqui no Canadá. Então, aqui existe isso aqui, o pessoal do Transition Accelerator, tem um professor muito bom aqui na Universidade de Calgary, e ele está envolvido com esse Transition Accelerator. Ele fez uma estimativa de 23 megatoneladas, né, megatons aí de hidrogênio por ano, tá ok? O Banco de Montreal também fez uma estimativa de 14 mega, eles são um pouco mais conservadores, né? Mas, basicamente, o que esse gráfico está mostrando aqui, eles observaram as emissões de CO2 hoje, isso aqui é do ano de 2018, né? 541 megatons de CO2 emitidos em 2018. E eles quebraram isso em eletricidade, biomassa, outros, né, diesel e jet fuel, né, o querosene aeronáutico, gasolina e gás natural. E eles olharam como isso seria qual seria o comportamento em 2050. Então, a eletricidade aqui aumentaria 2,3 vezes a demanda por eletricidade em relação à demanda em 2017. Né? Os biocombustíveis aumentaria a demanda em mais ou menos 1,5 vezes do que era em 2017. E esse pacote aqui de diesel, querosene, gasolina e gás natural teria o potencial de ser substituído por hidrogênio, né? Ou azul ou verde. E teria uma parcela aqui dos combustíveis fósseis, né? Mas, basicamente, 64 quilotoneladas, né? 64 mil toneladas de hidrogênio por dia. Seria o que eles estimaram, né, nessa substituição aqui. Então, mantém esse número em mente, né? 64 quilotoneladas de hidrogênio por dia. Então, se a gente pensar nessas 64 quilotoneladas, para você gerar todo esse hidrogênio sendo verde, hidrogênio verde, o que seria necessário? Né? Você poderia ter 66 mil turbinas eólicas grandes, né? Ou então 30 usinas nucleares
tem uma usina nuclear que chama Bruce aqui, que é conhecida, né, que é uma usina de 4.700 megawatts, né, você poderia construir 30 delas, ou então 195 Site C, que o Site C é uma hidrelétrica aqui também conhecida na Colômbia Britânica, para gerar os 1.054 terawatts de eletricidade por dia para fazer eletrólise. Então, assim, é uma demanda enorme, é praticamente inviável você pensar nessa quantidade de infraestrutura para gerar o hidrogênio. A outra alternativa seria gerar as 64 quilotoneladas a partir do gás natural, que seria basicamente 72% da produção de gás natural no Canadá. Então, existe aí, ou seja, é possível fazer isso com o hidrogênio azul, a partir de gás natural. Então, você faz a reforma do hidrogênio e captura o CO2. Então, basicamente, é isso. Tem algumas questões da captura do carbono, né? Então, seria necessário capturar entre 185 a 203 megatoneladas de CO2 ou, né, fazer o storage permanente desse carbono, ou então injetar para produzir óleo e esse tipo de coisa, né? Então, aqui existem alguns projetos interessantes. Um deles é um projeto da Shell, que chama Quest, que eles estão capturando mais ou menos 1,1 megatoneladas por ano, né? E o custo é mais ou menos menos de $75 por tonelada. Mas a gente está falando que precisa de 185 a 203, né? Então, é um desafio. Com isso, eu estou só querendo mostrar o desafio, né? Existe também um trunk line, que seria um pipeline, né? Um pipeline, vocês sabem que é um pipeline, obviamente, né? Que transporta CO2. Existe um pipeline aqui, um projeto, são 240 quilômetros de pipeline de CO2 que ele transporta de uma área industrial aqui em Alberta até 240 quilômetros mais para baixo, num campo que chama Clive, e eles injetam esse CO2 no campo para produzir mais óleo. Então, nesse projeto, eles estão capturando, ou sequestrando, né, 1,6 megaton por ano. Existe também uma empresa que chama Whitecap Resources, que é uma empresa de Saskatchewan, uma província fronteiriça aqui, que eles têm um projeto de injeção de CO2 também, um projeto muito bonito, e eles têm o potencial de capturar 32 megatoneladas de CO2 por ano. Essa empresa que eu falei, a Whitecap, é muito interessante, porque, bom, a última vez que eu olhei, pelo menos, eles eram negativos na emissão de CO2. Eles capturavam mais CO2 do que eles emitiam, né? Tem uma empresa também de BC, da Colômbia Britânica, que eles estão com um projeto de captura de carbono inovador, a empresa se chama Svant, e a Suncor, que é uma das maiores empresas de petróleo aqui do Canadá, está investindo nessa empresa com uma tecnologia interessante aí, depois se vocês quiserem olhar, né? Aqui olhando os pipelines, né, da infraestrutura de pipelines do oeste, né, do oeste do Canadá, somente 17% da infraestrutura de pipelines atual poderia ser convertida para transportar o CO2 puro, né? Tem que ser CO2 puro, porque o CO2, quando ele é misturado com água, ele se torna corrosivo, e aí gera o problema né, o pipeline é de aço, e aí você tem um problema de corrosão. Então, não tem... Roger, Aham. Eu fui abrir meu microfone, saí e depois voltei. Eu tô com um problema aqui que eu estou usando mouse, faz tempo que eu não usava mouse, e não, é uma bobagem. Você estava querendo um sinônimo para pipeline. É gasoduto nesse caso. Você deu? Eu não sei se você deu.
entendeu? Entendi, obrigado. É isso aí. Desculpe, só para ajudar, porque o assunto é interessante demais. Vamos voltar. Tá ok, obrigado. Acho que o meu tempo aí eu vou começar a dar uma acelerada, porque, né, já estamos... Por mim, pode falar o tempo que precisar, não tem problema. Fica à vontade, Roger. Tá ok, então. Existem outras formas de produção de hidrogênio aqui, eu pensei de mencionar para vocês, tem uma empresa que não é muito longe de Calgary, onde quiser voltar à sua apresentação? Você está abrindo um punhado de questões interessantíssimas. Eu estou falando meio genérico o negócio aqui. Não, mas você está falando, você está me provocando a gente aí. Eu acho que foi de propósito, professor. Ele falou assim, hoje eu vou tirar para provocar o Horta. Não, está muito bom mesmo, gostei. É exatamente a perspectiva da transição vista do Canadá, é isso daí. Ele está mostrando coisas que isso. Essa figura, que esse mapa é legal. Algumas outras formas de produção de hidrogênio sem emissão de CO2. Existe essa empresa aqui que não está longe de... Vocês conseguem ver minha tela? Ou não? Sim. Ok. Essa empresa chama ChemCarb. Eles fazem um insumo para a indústria de borracha que fala carbon black. Eu não sei como é que falaria isso em português, mas é um insumo que a indústria de borracha usa. Não só a indústria de borracha, tem metalurgia também. O nome em português disso é negro de fumo. Negro de fumo, aí, que legal. Sempre é bom falar. Aí, e eles têm um processo. Então, eles geram hidrogênio, eles separam o hidrogênio do gás natural no processo de fabricação do negro de fumo, isso, né? Isso. Então, e aí o hidrogênio, que já foi separado e está lá disponível, eles usam como combustível no processo industrial deles para gerar calor, né, em caldeira, esse tipo de coisa. Então, é uma empresa, eu achei interessante, né? Não é novidade, isso já existe, né? Essa empresa aqui, Econa, é uma empresa lá da Colômbia Britânica que eles estão usando, eles também separam o hidrogênio do gás natural, mas o CO2, eles têm uma célula de combustível que usa o CO2 para gerar eletricidade. Então, é uma célula de combustível que funciona com CO2, basicamente. Então, uma empresa interessante, eles ainda emitem um pouco de CO2, mas seria o equivalente ao hidrogênio azul, mais ou menos. Essa outra empresa, que é daqui de Calgary, que chama Proton, né, Technologies, o que eles fazem? Eles queimam o gás natural dentro do reservatório, lá no subsolo, né? Então, eles injetam oxigênio dentro do reservatório, promovem a combustão do gás dentro do reservatório, e depois eles têm uma membrana que eles desenvolveram que filtra só o hidrogênio. Então, na superfície, o que vem é hidrogênio em forma de gás. Então, pensei de mencionar essa empresa. E outra empresa interessante daqui de Alberta também, que é a SBI Bioenergy, que é uma empresa que está fazendo a reforma catalítica do bioetanol para gerar o hidrogênio verde, basicamente. Então, isso aí é o assunto né, Horta, que é interessante, né? Outras formas... Perdão, pode falar. Não? Também existe metanol e amônia, né, que também poderiam ser utilizados em forma líquida para transportar o hidrogênio. Aqui, esse gráfico, ele está mostrando um pouco como vender o hidrogênio num posto, digamos assim. Eles fizeram umas análises de vender 2 ou 10 toneladas de hidrogênio por dia numa distância de 5, 40 ou 300 quilômetros da fonte aonde o hidrogênio está sendo gerada, né? E com algumas opções. Ou você comprime, né, o hidrogênio e coloca num caminhão e leva de caminhão, ou você liquefica o hidrogênio, que
tem que ser uma temperatura quase zero absoluto para chegar para liquefazer o hidrogênio, né? Ou transporta de pipeline. O grande takeaway dessa lâmina aqui é mostrar que em todos os cenários o pipeline é a opção, obviamente, né? O gasoduto seria a opção mais barata, mais efetiva, né? E aí o que o pessoal começou a ver vamos começar a misturar o hidrogênio com o gás natural e aproveitar a infraestrutura que já existe aqui no Canadá. Então, qual porcentagem da infraestrutura que poderia transportar o hidrogênio? Então, se você começar a misturar 5% de hidrogênio na infraestrutura aqui no oeste do Canadá, né, 76% da infraestrutura poderia transportar. Se você aumentar isso para 20%, somente 65% da infraestrutura consegue levar. Se você for mais agressivo ainda, com 50% de hidrogênio, somente 8% da infraestrutura atual poderia transportar. Então, requer, né, um investimento. Se você quiser construir um gasoduto dedicado a hidrogênio, o custo geralmente é 68%, em alguns papers que eu vi aí, 68% mais caro do que o mesmo pipeline, o mesmo gasoduto para transportar gás natural. Então, quais são os desafios, né? Aí vem a questão de materiais, né? O embrittlement, né? Fragilização do aço, né? O hidrogênio, sendo uma molécula tão pequena, ele penetra a matriz do aço, né? E até ele caminha dentro da matriz até uma hora que ele fica preso. E quando ele fica preso, pode acontecer duas coisas, né? O aço fica fragilizado, porque você tem uma tensão maior nele, ou então pode acontecer realmente você gerar micro fissuras, né? E até que o aço quebra, né? Então, os aços de maior resistência, eles estão mais sujeitos a esse tipo de problema, né? Então, algumas das soluções, por exemplo, é usar um liner, né? Um revestimento, um encamisamento, digamos assim, de borracha para proteger o aço ali. Existem alguns desafios, porque o hidrogênio é tão pequeno que mesmo assim ele pode penetrar essa camisa de plástico, digamos assim. Então, essa camisa aqui, por exemplo, você pode ver que ela tem umas ranhuras, né, para o hidrogênio poder caminhar até essas áreas aqui que ele sairia, porque se ele caminha e fica ali, você tem o mesmo problema, né? Então, o negócio é evitar que o hidrogênio tenha o contato com o aço. Enfim, tem outros desafios, né? Os selos, as válvulas, toda essa infraestrutura precisa ser testada para ver questão de vazamento e até mesmo a questão de medição, né? Se você começa a misturar hidrogênio com gás, os medidores, né, eles podem ter influência, você precisa medir o volume que está sendo transportado, né? Tem as questões de segurança também. O hidrogênio, quando é queimado, como você pode ver nessa foto, ele é praticamente invisível, né? Você não vê ele queimando, ele não tem cheiro, é difícil de colocar cheiro no hidrogênio, né? Então, existem a questão de espaço confinado também, então tem uma questão de segurança também. E existe, quando você mistura ele com gás natural, eventualmente você precisa separar ele do gás natural, né? E para você separar tem um custo associado. Então, as estações de redução de pressão nos gasodutos são os melhores candidatos para fazer esse tipo de separação. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas o hidrogênio também, por ele ser uma molécula muito menor, a questão da pressurização, ou seja, a quantidade de compressores que você precisa, aumenta bastante. Nesse gráfico aqui,
eles fizeram uma comparação de gás natural com hidrogênio, metano nesse caso, metano com hidrogênio, sendo transportado numa distância de 100 quilômetros. Né? Então, os tubos, né, são do mesmo diâmetro e eles começam com essa pressão de 70 bar aqui. Né? Depois de 100 quilômetros, vocês podem ver que o hidrogênio ele perde quase 30% a mais da pressão que ele, em relação ao gás natural. Então, a perda de pressão é maior. Então, você vai precisar de novos equipamentos, né, compressores, toda essa infraestrutura, né, falando do midstream. E outra coisa que também tem que ser levado em consideração é o armazenamento. Né? Eu moro num país muito frio, então a demanda por gás natural, por exemplo, aumenta muito nos meses de inverno. Né? Então, quando você, aqui em Alberta, por exemplo, se armazena informações permeáveis, né, debaixo da terra. Basicamente, você bombeia bombeia não, comprime, né, e manda ele para ser guardado em aquíferos, basicamente. Né? Só que tem algumas questões, então aqui estão os potenciais da onde isso poderia ser guardado, mas existem algumas questões, por exemplo, de bactéria. Né? O hidrogênio pode ser utilizado por alguns micro-organismos, ele usa isso como fonte de energia para ele mesmo. Então, ele consome o hidrogênio e transforma isso em metano. Então, já teve um problema disso na República Tcheca, que eles guardaram hidrogênio na formação, no aquífero, e quando eles foram tirar, uma grande quantidade, eu não lembro a porcentagem exata, tinha sido transformada em metano. Então, é um desafio que tem que ser levado em consideração. Né? Eu acho que agora a hora já... 5 minutos, gente, desculpa, eu deveria ter me planejado melhor. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão... Essa apresentação você pode passar para a gente? Claro, com certeza. Está muito interessante. Olha, Roger, eu estou muito interessado em ler. E você, se tivesse 3 horas, porque talvez eu tenha, a gente poderia ficar conversando o assunto. Eu sei que o Eric gosta desse assunto também, para os alunos não interessam. O Marquinhos é engenheiro eletricista, ele está observando isso. Vai começar, ó. Eu não estou falando mal, eu estou dizendo o seguinte, a indústria da energia elétrica, quando começou, faz pouco tempo, comparado com com as nossas coisas térmicas, a indústria da energia elétrica desenvolveu materiais, percebeu que tinham todos os problemas de formação de arco, corrosão, aí descobriram que existe até um efeito pelicular, que a corrente elétrica passa mais por fora, né, dependendo da frequência que você está trabalhando. Tem uma série de questões que são particulares da energia elétrica. O problema do embrittlement, do fragilização, era conhecido, mas toda essa gama de dificuldades, essas alternativas tecnológicas que você está mostrando, seja a formação de selos, etc., são fascinantes. E isso tem muito interesse para todo mundo. Como nós estamos falando entre nós da Unifei, a Unifei está muito bem orientada nesse sentido para criar um centro de hidrogênio, viu? Eu fico muito feliz de saber disso. Com parceiros pesados. Eu não estou autorizado aqui a ficar falando dessas coisas, são relativamente secretas, mas tem muita gente sabendo, eu sei que tem muita gente sabendo, e é uma coisa que deverá acontecer para que a Unifei mantenha o papel de protagonista que nós temos conseguido ter durante praticamente 100 anos na área de energia. O hidrogênio é a bola da vez. Agora, você veja que não é só produzir hidrogênio, é como transportar o hidrogênio, como usar o hidrogênio, e vai junto uma série de outras alternativas. Eu vejo que você está dando a visão canadense, mas eu poderia dizer que não só a amônia, que é NH3, e o metanol, que é o CH4O, como também o C2H6O, que é o etanol, é uma forma de energy carrier, de hydrogen carrier, muito eficiente também. E a empresa brasileira que começou isso, a Hytron, foi comprada por uma grande empresa alemã, agora que os alemães estão muito ativos. Você falou da Krupp Thyssen, né? E
está todo mundo falando hidrogênio, 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 e fala-se uma grande unidade produtora de hidrogênio no Ceará, já tem investimentos previstos para isso. A meninada que está nos escutando vai viver uma transformação que eu provavelmente não vou ver, mas é profunda e vai nos marcar nesse novo século que nós estamos ainda só nos primeiros 20 anos dele. O hidrogênio tem muito mais potencial que a eletricidade na mobilidade, por exemplo. Agora, você imagina o seguinte, com todas essas questões que você está mencionando, que são questões tecnológicas desafiadoras, que impõem materiais novos, etc., o hidrogênio, ele entra na estrutura cristalina e fragiliza. Não dá para pensar, tem que ser uma coisa... E você vai ter que voltar oportunamente, num horário que você possa, para falar da endurance para nós. Eu já tinha cantado isso para você, eu ia combinar com agora. Eu acho que ele não conseguir terminar é providencial. A gente pode... Ele vai ter que voltar. Ué. Sim, mas falar da Endurance, que é a empresa que ele trabalha... Não, já está combinado aí, mas eu acho que se você voltar mais umas 15 vezes, dá para você terminar. Tem muito... Roger, eu sei que nós temos assuntos aqui, eu fui anotando uma série de coisas. Eu sou professor termodinâmico, eu tenho orgulho de dizer que eu gosto de termodinâmica e gosto mesmo. Eu acho que é uma ciência que ajuda a gente a entender o universo, o mundo, o micro e o macrocosmos. E veja, a termodinâmica é a racionalidade fundamental. Se as coisas não funcionam do ponto de vista da racionalidade termodinâmica, não adianta racionalidade social, econômica, o que se for. A Carbon Capture and Storage, que fala-se bastante, e eu estou vendo isso acontecer aqui e ali, ela faz sentido quando eu tenho concentrações de CO2 relativamente altas. Se eu pego um flue gas, o stack gas, o gás de uma chaminé, quando eu queimo carvão, ele pode ter 20% de CO2, mas quando eu queimo gás natural, que é a tendência mais... ele vai ter da ordem de 10% de CO2. Eu tenho que separar esse CO2 para poder comprimir no subsolo. E isso tem um custo energético que você deu alguns valores aí do Adsorption Swing Separator, né? Eu vi, está muito interessante, você nos apresentou coisas, o Érico, eu tenho certeza que adorou ver os seus números, agora a gente vai jogar tudo a culpa no Roger. Vai falar, não, mas o Roger falou que é dessa ordem, coisa e tal. Então, é muito interessante porque se eu tenho uma dorna, por exemplo, que está fermentando o álcool, entra água com açúcar, que é o caldo de cana, e fermenta aquilo em água e álcool, que depois eu vou destilar, e sai CO2. Esse CO2 sai CO2 puro. Eu não preciso separá-lo. Então, o modelo de usar Carbon Capture and Storage com a indústria da bioenergia tem uma racionalidade termodinâmica robusta. Eu tenho uma economia tremenda no investimento que justifica... É uma das situações onde fica claro que isso aí justifica. Essa sociedade que vivemos é doida. Ainda tem empresa fabricando CO2 puro. Tem a Carbon líquido, etc. Nós temos uma série de empresas, porque CO2 precisa. E quem gosta de cerveja é bom saber, é uma coisa maravilhosa, esse mundo doido que nós estamos vivendo, né? Antigamente, as bebidas, o champanhe é uma coisa clássica, ele é fermentado, tapado, e a fermentação do açúcar, da uva, deixa as bolinhas lá que vão sair na hora que eu abro a champanhe. Então, aquilo lá é CO2 puro. Toda bebida, no seu processo de fermentação alcoólica, produz CO2. E a cerveja, classicamente, dá espuma por causa do CO2. Acontece que os processos de produção de cerveja, hoje, todos recebem CO2 oriundo da produção de CO2 em outros processos. Quando reduziu a produção de etanol na Europa, de uma forma geral, por diferentes razões, a produção de cerveja ficou reduzida. Isso foi numa das últimas COPs. É um processo, são as simbioses e as questões que nós temos. Eu estou mudando de assunto, você é o dono dessa sessão, eu estou fascinado com tudo que eu vi aqui. Eu não sei se você tem mais algumas slides que você quer passar.
ou nós já podemos começar uma rodada de conversa aqui, quem quiser entrar ali, perguntar alguma coisa, que time que você torce, qualquer coisa desse tipo aqui, né? E você está com a camisa do Canadá aí, bonita, a camiseta vai ver, você ainda torce para o Huracan, que é um time aqui do Itajubá. Você é de onde, Roger? Eu já te perguntei isso mais de uma vez. Eu sou de Ouro Fino. É uma Ouro Fino, caramba, Ouro Fino. Terra do Menino da Porteira. Não é longe terra aí do Menino da Porteira. Eu conheço aqui a região ali, Bueno Brandão, Inconfidentes, região de comida boa. Opa! Você sabe que, bom, depois eu falo, tem muita coisa para falar de Ouro Fino, não quero ficar falando bem. Você tem mais transparências ou nós podemos parar aqui e começar uma conversa? Você que sabe. Eu tinha mais umas, mas acho que, não sei, vocês querem que eu termine o downstream, pelo menos? Não sei. Fique à vontade. Né? Eu diria que, se você quiser dar um arremate nisso, dá um arremate, e a gente abre uma sessão uma rodadinha de perguntas aqui. O que você acha? Tá bom. Então, ó, eu vou falar rapidamente. Desculpa, eu tá certo, Marcos? Deveria ter ensaiado melhor, né? Você me recomendou isso na apresentação que eu fiz, eu tirei uns 20 slides, né? Professor, por mim tá ótimo, né? viu? Tá. Por mim tá ótimo. Pode tocar o barco aí. Que legal, a bomba de hidrogênio, olha só, da Scientific American. Então, só finalizando, né? Aqui no Canadá, a questão do custo lá que a gente falou no começo, então ele poderia ser competitivo com o preço do diesel, como a gente tinha falado lá. Basicamente, o que eu quero mostrar aqui nessas bombas, deixa eu ver, perdi o meu mouse aqui, voltou, né? O H35 aqui é 350 bar, e o H70 é 700 bar. Né? Então, pressão para Cacildo, vixe mãe. É muita pressão. Ou seja, né? pensa nisso, molecada. 70 o bar, né, é praticamente quilo por centímetro quadrado. Tá certo? A pressão de uma atmosfera. Então, num centímetro quadrado, você sabe que é um centímetro quadrado. Eu tenho uma força de 7 toneladas. Faça uma área um pouco maior para você ver a resistência mecânica que isso precisa ter. É 7 quilômetros de coluna d'água. E já tem automóveis agora pedindo 900 bar, né, de pressão. Então, essa bomba não serviria para alimentar aquele carro, os carros que estão saindo agora. É uma doideira. Mas o mundo é assim. Se você falasse que hoje nós temos transmissão de corrente de eletricidade com 750 mil volts, não é isso, Marquinhos? Já tem linha assim. Sim, professor. DC. 750 mil volts. E é uma coisa de doido. Só eletricista que faz essa irresponsabilidade. Mecânico não faz isso. Mas a questão aqui é o que o Arthur está falando, exatamente, são os tanques, né? É muita pressão. O tanque, para aguentar isso, é caríssimo, né? Então, essa aqui é uma foto dos caminhões lá na Suíça, né? Isso aqui é uma foto real, né? Eles já estão... Tem um vídeo muito legal da Nissan, né? Tem, exato. O vídeo, eu não sei, da Nissan, eu não vi esse vídeo ainda, professor. A vida da Nissan Hyundai, é muito legal. Então, basicamente, algumas coisas que está sendo considerada aqui no Canadá é a questão do combustível, a mistura, né? Fazer uma mistura de 40% de hidrogênio com 60% de diesel. Né? E isso daria uma redução nos gases de efeito estufa de 32%. Né? Comparativamente com a célula, assim, isso aqui é life cycle, tá? É desde o berço até como é que fala? O túmulo. O túmulo. O grave. Né? O grave. E um caminhão, né, usando uma célula de combustível, seria 83% da emissão, da redução. Mas o que eu queria mostrar aqui, deixa eu ser mais rápido, né? O custo incremental, né? Ou seja, você comprar um caminhão novo, né, e fazer um retrofit dele, uma adaptação para ele trabalhar
com os dois combustíveis, uma mescla, né, de hidrogênio com diesel, ou comprar um caminhão puramente a hidrogênio, o caminhão puramente a hidrogênio é 7 vezes mais caro do que fazer essa adaptação, né? Então, aqui está uma desculpa pelo tamanho da planilha, mas basicamente um caminhão puramente a hidrogênio, o custo dele, além do custo normal do caminhão, é $350 mil a mais, o custo incremental, né? Para você fazer um retrofit do caminhão, seria $50 mil. Posso dar um palpite? Pode. Por que essa diferença tremenda? Então, porque você tem ali um fuel cell, e ele, no caso dos veículos a puro hidrogênio, ele vai jogar o hidrogênio numa célula de combustível que vai produzir eletricidade e manda para motores elétricos. É uma nova concepção. Quando você usa diesel, você só vai ter a tancagem de hidrogênio, que vai ter um blend em algum momento, e você vai ter um motor de combustão diesel, que vai usar uma tecnologia madura, já conhecida. Então, de fato, ele está projetando para 2030, porque as coisas que você fala no futuro, quem sabe você nem vai estar lá para os outros falar, mas você não falou que ia ser isso, né? Então, ele está dizendo que no futuro vai ser a metade do preço. Bom, tem uma dose de wishful thinking aí considerável, né? Eu acho que o dos próximos, até 7 anos eu acredito, esse é um futuro que está aí, no horizonte, né? Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo de novidades, de desafios. E esses meninos e meninas, acho que tem até mais meninas que meninos nesse momento, vão viver essa realidade, estão vivendo. O que eu queria chamar a atenção aqui, Horta, é a questão do tanque, né? Então, um caminhão o caminhão de célula de combustível, ele precisa de 10 tanques, né? Cada tanque custa $6 mil, né? $60 mil, né? Se você vê esse do retrofit, ele precisa de 5 tanques a $7 mil cada um, ou seja, dos $50 mil que você gasta para fazer o retrofit, 35 mil é só em tanque. Impressionante. É como se você fizesse o carro com bateria, hein? E a Ballard, como você falou, é uma das empresas mais competitivas e mais importantes na área de fuel cell automotivo. Legal. Em que cidade que ela fica? Em que província aí? Na Colômbia Britânica. Bem próximo de Vancouver. Legal. Todo mundo já se associou com a Ballard, a Ford já se associou, a Mercedes agora, todo mundo quer ter um stake lá, porque ela é quem domina esse assunto. É uma empresa muito importante, né? Com certeza. Aí eu coloquei mais uma coisa aqui, por exemplo, esse professor aqui, o Omar Farha, lá da Northwestern University, aqui nos Estados Unidos, né? Eles estão desenvolvendo um material que é como se fosse uma esponja, que tem bilhões de poros, né? Que poderia diminuir o custo dos tanques, enfim, tem muita gente aí debruçada, né, nessas coisas, né? Hydra é uma empresa de BC que está trabalhando para fazer esse retrofit dos caminhões. Tem essa empresa que chama Hydrogen, eu achei muito interessante, que é uma empresa de Ontário, aqui no Canadá. Basicamente, eles têm é uma mala. Você pode ver aqui a mala instalada atrás do caminhão. Basicamente, o que você faz? Você enche ela com água destilada, não dá para ler, aqui está muito pequeno, mas aqui está escrito distilled water, é o que você coloca nela aqui, e ela faz a eletrólise da água e separa o hidrogênio na forma de gás. E isso vai para a câmara de combustão junto com o oxigênio. Então, você joga hidrogênio na admissão, né? Vai hidrogênio, oxigênio e o diesel. E ali você melhora, né, a combustão. Por isso, Roger, quando eu vejo alguns precipitados falarem que os motores de combustão vão acabar nos próximos 5 anos, tem gente que fala isso, né? Gente, não tem como, nós temos no planeta 2 bilhões de carros rodando com motor de combustão interna. Essa substituição poderá ocorrer, mas isso vai ser até 2050. Essa técnica aí são técnicas todas que estão preservando, né, mais ou menos uma tecnologia que está aí funcionando, né?
Legal. Que mais? O carro da Nissan, que isso aqui é famoso para vocês, já é bem conhecido, né? Porque é brasileiro esse rodou no Brasil, né? Esse abastece nos nossos postos, né? Com etanol. Com etanol. O que mais que eu poderia te mostrar de interessante? Agora o que você está falando, né? De manter os carros, né? Então você vê os alemães, né? A Porsche, a Siemens, a Audi, a McLaren e a Bosch, né? Eles estão todos falando nos combustíveis sintéticos, né? Então, tem uma empresa aqui em BC, na Colômbia Britânica, que chama Carbon Engineering, né? Que eles também estão trabalhando nisso. Então, basicamente, esse gráfico aqui é interessante, porque o que eles fazem? Eles pegam o ar da atmosfera, né? Eles têm um processo que separa o CO2 da atmosfera, e aí, quando você tem o carbono, né? E você pega o hidrogênio sozinho, né? O gás de hidrogênio, e combina os dois, você tem um hidrocarboneto, né? E aí você o chamado EFIO, né? Você sintetiza o hidrocarboneto. A única observação que eu faria, quer dizer, essas coisas são muito interessantes, eu acho que podem ser até possíveis num dado momento, mas a concentração de CO2 hoje na atmosfera é menos de 1%, menos de 0,5%, é 0,4 ppm, 400 ppm. Então, é muito mais fácil você pegar isso numa Dorna, que ela está purinho o CO2. Então, esse Direct Air Capture é muito mais fácil, né? Conceitualmente pode ser muito bonito, mas vamos ver. Eu não apostaria meu pouco dinheirinho nisso, entendeu? Acho que tem algumas coisas melhores. Tá certo. Eu acho que é isso, gente. Aí acabou. Vou parar por aqui, porque aí terminou o downstream.